Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 2 Coríntios 4:9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Hoje eu venho aqui através deste versículo esse tão forte, para falar aos nossos corações. Hoje eu quero convidar você a receber da parte de Deus um consolo. Sabe, eu não sei qual a fase que você está passando na sua vida agora, mas eu gostaria de trazer hoje para você uma mensagem que está contida em 2 Coríntios, onde o contexto bíblico ele fala que muitas das vezes nós vamos passar por situações difíceis, porque nós estamos caminhando com Cristo. Quando nós decidimos fazer o que é certo, quando nós decidimos caminhar dentro da palavra do Senhor, nós tendemos a sofrer um pouco mais. É difícil falar sobre isso, mas eu peço a luz do Espírito Santo para falar ao seu coração, para que você compreenda que nós não temos para onde ir, se não for para a direção certa, na direção do nosso Salvador. Olha, eu sei que muitas pessoas, e eu me incluo nisso, durante o processo de conversão, muitas das vezes se pega lembrando de momentos no passado onde a vida era melhor. Inclusive, existem algumas passagens bíblicas, agora eu não vou me lembrar onde estão, mas que dizem que nós não devemos sentir saudade do pecado, do passado, não devemos sentir inveja dos maus, dos perseguidores, daqueles que estão vivendo muitas das vezes coisas boas, mas que estão em pecado. A palavra do Senhor diz que estes, por mais que estejam vivendo momentos passageiros de prazer, eles no final serão destruídos. E por que eu estou entrando nessa direção do caminho? Porque muitas das vezes, quando nós decidimos fazer o que é certo, ouvir a voz de Deus, aplicar a palavra do Senhor, obedecer o que Ele está nos ensinando, nós somos envergonhados, nós somos rejeitados, passamos por sofrimento. Muitas das vezes nós passamos por situações onde nós passamos a acreditar que, na verdade, não é nem que passamos a acreditar, mas o inimigo de nossas almas, ele começa a lançar setas no nosso coração, na nossa mente, de que fazer o que é certo só nos prejudica. Quantos de nós, quando começamos a fazer o que é certo, quando começamos a caminhar com Cristo, nós começamos a ser perseguidos e aí o inimigo, ele lança setas na nossa mente dizendo, é só eu fazer o que é certo, e começa a perseguição. Não vale a pena. Eu não sei se você que está me ouvindo já passou por isso, mas eu já passei por momentos em que o inimigo ele falou ao meu coração, não vale a pena ficar fazendo o que é certo, porque você está o tempo inteiro sofrendo. E olha, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você de uma maneira muito simples e objetiva. Se hoje nós sofremos em Cristo, é porque o Senhor, ele tem a estratégia de limpar a nossa vida, de organizar o que está bagunçado, de tirar do lugar aquilo que muitas das vezes nós achávamos que era o certo, mas na verdade era o errado e estava atrapalhando. Presta atenção nisso. Por que nós sofremos quando viemos para Cristo? Porque quando nós estávamos no mundo, nós semeávamos sementes erradas. Quando estávamos no mundo, nós vivíamos deliberadamente o pecado e nós não sabíamos que aquele pecado havia uma consequência. Mas quando nós vemos para o lado do nosso Salvador, a gente precisa começar a consertar o que estava errado e às vezes não é confortável. É muito desconfortável limpar a sujeira. É desconfortável arrumar a bagunça. Às vezes se torna cansativo. E quando a gente fala disso espiritualmente, mexe com as nossas emoções. Porque nós vamos ter que mexer em coisas que nós nem sabíamos que tínhamos que fazer.
Eu vou ser um pouquinho mais clara. Pensamentos errados, palavras erradas, hábitos e comportamentos, pessoas erradas, ambientes errados, coisas que para nós eram comuns e hoje nós temos que parar de viver isso. Eu não quero fugir do contexto, eu quero que você entenda. Eu acabei de ler para você que quando nós somos perseguidos, nós não somos abandonados, e quando nós somos derrubados, nós não somos destruídos. O que eu quero dizer com essa palavra? Que por mais que você esteja vivendo hoje um momento difícil e o inimigo tente colocar no seu coração que isso tem a ver com o fato de você querer obedecer Jesus, eu quero dizer a você que esse é o momento de se reinventar, de recomeçar a sua vida espiritual, para que você coloque as coisas no lugar e você conserte o que está bagunçado. Você não deve se acomodar com o sofrimento e tampouco achar que viver no pecado é melhor. Muito pelo contrário, é necessário que você entenda que por mais que você sofra, você precisa prevalecer para que você comece a plantar novas sementes e viver uma nova fase em sua vida. Vai chegar um tempo de colheita farta, onde o Senhor ele vai trazer para a sua vida momentos de alegria e restauração. Porém, é necessário que agora você se disponha a passar pelo processo de limpeza, de organização, para arrancar os frutos das sementes erradas e viver uma nova fase. Presta atenção, nesse contexto que eu li, está escrito assim, que o nosso corpo ele perece porque nós morremos com Cristo. Né? E morrer com Cristo, para que ele se manifeste na nossa vida, significa tirar o pecado. Significa que morrer com Cristo, nós estamos passando a viver uma fase de luz, onde as trevas não têm mais espaço. E isso muitas das vezes é desconfortável, porque nós acostumamos, habituamos a nossa existência a viver no pecado. E isso faz com que a gente, muitas das vezes, quando decidimos fazer o que é certo, sinta um forte desconforto, porque aí você começa a enxergar o que é certo, e quando você coloca o que é certo no meio do que está errado, as coisas muitas das vezes não têm harmonia, não têm concordância. Olha, a palavra do Senhor hoje, para você que está me ouvindo, é que não interessa a situação, você não pode desistir diante dessa situação. Você precisa rejeitar o mal e prevalecer, obedecendo ao Senhor. Olha, nós choramos, mas mesmo quando nós choramos, a nossa alma ela está sendo curada. E em meio a essas circunstâncias, nós ficamos abatidos. Mas mesmo sendo abatidos, ainda assim, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. O que isso significa? Ele está nos fortalecendo para que a gente comece a fazer o que é certo, para receber uma colheita certa. Olha, nós ficamos cansados, mas nós não somos derrotados. O que isso significa, Inara? Que às vezes a gente vai ficar cansado mesmo, a gente vai querer fugir da luta, sabe? A gente vai falar para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu tô cansada dessa mesma situação e eu não sei mais o que fazer, eu não tenho, sabe, recursos, muitas das vezes recurso emocional, recurso financeiro, enfim, recurso espiritual. Mas você não está derrotado nem derrotada. Se você ficar cansado, descanse, mas não desista. A mensagem para você hoje é para que você entenda que mesmo quando você estiver fraco, o Senhor ele vai renovar a sua fé. E ainda que as coisas externas pareçam ser o fim, que essas coisas externas elas estejam difíceis de ser administradas, ainda assim Deus ele te traz hoje para ouvir que há esperança, que as coisas elas vão mudar. Olha, muitas das vezes nós achamos que as coisas ficaram ruins do dia para a noite, mas não é isso. Nós semeamos muito tempo de coisas erradas em nossas vidas, de maneira muitas das vezes iludida, enganosa, nós não percebemos e com isso, quando nós nos deparamos com aquele acúmulo, sabe? Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu vou dar um exemplo muito bobo agora. Eu tenho o hábito às vezes de chegar do mercado e guardar as notinhas num potinho. E aí eu chego, a primeira coisa que eu faço, pego a notinha e guardo no potinho. Quando eu vou ver, o potinho tá cheio, ele tá cheio. E aí eu falo, nossa, mas que bagunça. Mas aquela bagunça, ela não começou do dia para a noite. Todos os dias eu semeei aquela bagunça, que eu não estava dando atenção. E aí eu preciso organizar, eu preciso tirar, eu preciso limpar. Assim também é a nossa vida. Por isso, muitas das vezes, nós devemos entender que quando nós viemos para Cristo, algumas coisas vão sim se tornar desconfortáveis, para que lá na frente elas se tornem confortáveis. Mas olha, a mensagem de hoje é que por mais que você esteja abatido, que esteja triste, você não está derrotado. Olha, eu vou dizer para você que está me ouvindo, recentemente
eu passei por uma situação difícil, é uma questão emocional, né? Todos nós vivemos questões emocionais e eu também tenho os meus conflitos e eu recentemente passei por um conflito, só que no mesmo dia, porque assim, eu passo pelo conflito, mas eu já vou orar, já vou pedir para Deus me ajudar, eu peço misericórdia, enfim, eu estou sempre pedindo a ajuda de Deus. E no mesmo dia eu me deparei com uma pessoa que é o seguinte, eu vou contar para vocês aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu estava abatida, eu estava triste, eu estava com um sentimento muito pesado por causa da situação que eu estava passando. E para mim aquela situação era uma situação muito agravante. Mas aí no mesmo dia eu me deparei com uma pessoa, uma moça nova, e a mãe dela me contou que ela estava saindo do trabalho, estava caminhando na calçada, sofreu uma queda, bateu a cabeça e essa queda fez com que ela tivesse um impacto muito forte no cérebro, teve um vazamento sanguíneo e deixou ela com sequelas. E hoje ela é uma moça nova com 30 anos, ela ela hoje tem várias sequelas para falar, para andar, não pode mais trabalhar. Ela é como se fosse uma pessoa que tivesse tido sequelas do AVC. E eu, olhando para aquela situação, eu comecei dentro de mim pedir perdão para Deus por estar me sentindo mal, abatida e muitas das vezes agir com ingratidão com os problemas que eu estava vivendo, porque mesmo abatida, eu não fui derrotada. Eu estava de pé, eu estava saudável, eu estava protegida por Deus. Quantos de nós agimos com ingratidão e não percebemos porque damos ouvidos ao inimigo de nossa alma? Ele quer fazer a gente acreditar que é o nosso fim, que a nossa vida não presta, que as coisas estão tão ruins, mas tão ruins, que é o fim para nós. Mas meu irmão e minha irmã, hoje eu estou contando tudo isso para você que está me ouvindo, para você buscar em Deus, no profundo da sua alma, uma gratidão, porque mesmo que você esteja abatido, você não está derrotado nem derrotada. E por mais que as coisas não estejam exatamente da maneira que você quer, Deus está te guardando, zelando por você, te protegendo. Essa mensagem é um cuidado de Deus, é um sinal de amor de Deus pela sua vida, para que você comece a enxergar com outra visão as situações. Olha, nesse mesmo dia ainda, uma moça se aproximou de mim com uma mochila nas costas e a mochila dela tinha uma bolsa de oxigênio e ela estava com equipamento na narina dela para respirar. E enquanto eu olhava para ela, o Espírito Santo ministrava o meu coração. Perceba o quanto você é abençoada e saudável, que não há nenhuma enfermidade sobre o seu corpo, mas eu te guardo o tempo inteiro, meu irmão e minha irmã. Eu estou dizendo tudo isso a você porque muitas das vezes nós agimos com ingratidão por causa de circunstâncias externas que não estão como queremos, por causa de circunstâncias externas que estão desfavoráveis, por causa muitas das vezes de problema financeiro, às vezes algo que a gente não soube administrar, uma falha nossa mesmo, um pecado que a gente ainda não confessou, um erro que a gente ainda não conseguiu buscar em Deus uma correção, mas nós estamos firmes, cuidados e protegidos por Deus, mas nós não conseguimos exercer essa gratidão, não conseguimos olhar por essa ótica, porque damos tanto ouvido ao cenário e à voz maligna que quer nos oprimir, que nós não percebemos que nós somos perseguidos, mas não estamos abandonados por Deus, que somos derrubados, às vezes ficamos abatidos, mas nós não fomos destruídos. A mensagem de hoje é para que você entenda que Deus, Ele cuida de você, é para que você receba esse cuidado como um consolo. Olha, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, você precisa nutrir a esperança e a gratidão de estar sendo protegido e cuidado por Deus. Fixe os seus olhos nas coisas que estão por vir, naquelas coisas que ainda nós não vemos. Eu vou dizer a você que está me ouvindo que essa palavra, ela fala muito comigo também, porque eu também preciso fixar os meus olhos naquilo que eu ainda não posso ver fisicamente, mas posso ver pelos olhos da fé. Que nós possamos hoje ver aquilo que nós precisamos pelos olhos da fé, vivendo em Cristo, porque estando em Cristo nós teremos uma vida pura, limpa, organizada. Nós teremos a força que precisamos. Nós seremos revestidos pelo que nós precisamos. Nós estaremos constantemente protegidos e guardados pelo Senhor. Esse contexto que eu li para você, ele está contido em Coríntios, num tema que fala sobre vasos de barro. Nós somos vasos de barro, mas nós estamos o tempo inteiro na mão do oleiro. E esse oleiro tem cuidado no que faz. E ele é fiel para concluir o que começou. Então não entenda esse cenário que você está
está vivendo como um fim, mas como um local passageiro, como uma fase passageira. Você vai sair daí fortalecido e fortalecida, vai sair mais maduro, mais madura, vai passar por uma lição ao qual vai se tornar um testemunho de ensino e inspiração para outras pessoas, mas que hoje nós possamos tomar posse dessa mensagem como um consolo de Deus, para que a gente possa entender que por mais que nós passemos por situações de sofrimento e dificuldade, nós não seremos derrotados e destruídos, mas nós estaremos firmes no Senhor. E Nara, o que eu faço com essa palavra agora? Agora você ora para Deus fortalecer no seu coração a gratidão, para Ele te ajudar a enxergar o quão abençoado e abençoada você é, para que Ele te fortaleça, para que você perceba que por mais que as lutas e as dificuldades apareçam, você não está derrotado e nem derrotada, muito pelo contrário, o poder de Deus está se aperfeiçoando e transformando você em uma pessoa melhor, está fortalecendo a sua fé e a sua perseverança, para que você tenha um caráter aprovado. Então que hoje nós possamos entender que Deus, Ele permite que passemos por situações, mas Ele não nos abandona. Ele cuida de nós durante todo o processo. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, muitas das vezes nós não sabemos explicar, Senhor, o que estamos sentindo. As nossas emoções ficam muito afetadas e nós somos muitas das vezes influenciados pelo maligno, por influências malignas. Mas eu quero te pedir hoje que não, Senhor, não nos deixe cair, não nos deixe ficar abatidos ao ponto de desfalecer e perder a fé, mas fortaleça a nossa fé. Nos ajude, Senhor, a enxergar que o Senhor está cuidando de nós, que nós não estamos abandonados, mas que estamos fortalecidos na mão do nosso Deus. Deus, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, receba a minha oração. Toca nesse coração que está ouvindo essa mensagem agora, para que essa pessoa ela perceba o quão abençoada ela é. Dê a ela fé e esperança, para que ela possa, Senhor, enxergar aquilo que ela ainda não está enxergando. Mostre para ela, Senhor, que existe uma nova fase, um novo cenário, que há tesouros escondidos por trás de tudo isso e que ela vai ser renovada, fortalecida, que o Senhor vai criar uma estratégia, uma direção, uma nova fase e que essa pessoa, ela será renovada e fortalecida em Cristo, que sobre ela será manifesta a sua salvação e o seu poder, para que ela possa glorificar o seu nome através de um grande testemunho. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.